Continuar falando das manifestações contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro, agora com um debate logo cedo. Então nós recebemos aqui o deputado federal pelo PT do Paraná, Enio VR, e o coronel Crisóstomo, também deputado federal, mas pelo PSL de Rondônia. Um bom dia para os senhores, os dois nos ouvem? Sim, muito bem, bom dia. Bom dia. Como vocês sabem, o nosso debate, a gente vai controlando o tempo aqui, então cada um de vocês tem 2 minutos. Eu vou cronometrando para que a gente possa dar essa agilidade para que ambos possam manifestar aí os seus argumentos. Eu gostaria de saber primeiro a visão dos senhores sobre as manifestações deste domingo. Então eu começo agora pelo deputado federal Enio VR. Bom dia. Bom dia, coronel, um prazer revê-lo, é um prazer debater com Vossa Excelência. Olhe, para toda ação tem uma reação. Era inevitável que a população brasileira iria tomar alguma providência sobre esses excessos. Eu refiro-me ao presidente da República indo a atos que incentivam o desrespeito à Constituição, ou então apoiar aquele acampamento chamado Acampamento 300, onde fazem manifestações imitando os movimentos racistas americanos, ou então, de novo, dando gritos de desrespeito à Constituição brasileira, e principalmente as ameaças de ruptura. Ameaças essas feitas pelo presidente da República, feitas pelo seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, ameaças essas que já tomamos as providências cabíveis e legais junto à Câmara de Deputados e à PGR, e isso tudo faz com que a população comece a preocupar-se de forma muito nítida. Somos 70% da população, desde o espectro de direita à esquerda, que quer democracia, quer respeito à Constituição, quer ter um país que, nesse momento, esteja discutindo a pandemia e não o desrespeito às leis, o incentivo à violência, como tem feito o presidente. Então, me parece que o que tivemos nesse final de semana não foi apenas um ato puro e simples de enfrentamento. As notas nos jornais, o movimento 70%, as manifestações do Ministério Público Federal, tudo isso é uma soma de fatores que começam a deslocar o papel do presidente Bolsonaro a ficar num canto de minoria e, principalmente, tirando todo o eco do seu discurso. Deputado Aniverre, obrigado por enquanto. Eu passo a palavra agora, então, para o deputado Crisóstomo, coronel Crisóstomo. Um bom dia para o senhor. A mesma pergunta, qual a sua visão sobre as manifestações? 2 minutos para o senhor também. Muito bom dia, CNN, ao Brasil, ao deputado Enio. Eu tenho visto realmente essas manifestações através da televisão, através das mídias, através dos meios de comunicação. E me deixa bastante preocupado, porque muitas dessas manifestações focam o presidente da República, que em nenhum momento ele tem tratado nada contra o país. Até mesmo nas nossas reuniões que ele faz com os deputados de base, ele tem sempre focado buscar a conciliação e o respeito à Constituição. Essa é a orientação que ele nos passa como presidente da República e como líder nesse país. Eu nunca vi no Brasil parlamentares e autoridades focarem tanto um governo quanto vejo nesses momentos. Essas manifestações, elas vieram ratificar isso, quando grupos radicais de esquerda, liderados por parlamentares que lá estavam presentes, contra um governo que tanto trabalha para o Brasil e para o bem dos brasileiros. É exatamente o que eu tenho visto, nada ao contrário. E nós, parlamentares de base, é exatamente o que nós temos buscado a fazer pelo Brasil e pelos brasileiros, focando o bem dessa nação. Nós temos sim que focar o respeito à Constituição, e é exatamente isso que nós temos buscado. E eu pergunto, agora como parlamentar, essa esquerda que tanto diz que cuida do Brasil, o que ela fez quando roubaram tanto dessa nação e nada disseram? O que os governos passados fizeram de tão mal para o Brasil? E cadê eles? Naquele momento eles estavam onde? E que não disseram tanto roubo que fizeram nesse Brasil e que levaram tanto dinheiro para fora da nossa nação. É isso que eu tenho visto. Ok, deputado. Então eu agora devolvo a palavra para o deputado Enio VR.
Olha, com todo o respeito que eu tenho ao nobre deputado, eu tenho a impressão que nós poderíamos começar do todo para o específico. Hoje, se você pegar os principais jornais de televisão, como Vossa Excelência disse que assiste e que lê, vai ver que no mundo todo nós somos motivos de chacota e humilhação. O presidente da República, ele está envergonhando a nação brasileira, segundo dizem os jornais, pelo que eu leio dos jornais. Talvez sejam jornais comunistas, como The Washington Post, The Economist, ou então outros jornais de economia, sempre ligados à direita e sempre republicanos, ou seja, sempre ligados à direita dos Estados Unidos, à direita inglesa, sempre ligado ao grande capital. Todos eles colocam que o Brasil está ficando isolado pelas manifestações do presidente da República, ficando isolado pela maneira como ele enfrenta esta pandemia e ficando isolado como ele insiste em não respeitar a Constituição. Não me parece que o documento assinado ontem por grandes juristas e grandes líderes políticos do país sejam todos de extrema esquerda. Até porque eu entendo que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, ou mesmo deputados do Democratas, mesmo líderes do PSL, eles não são de esquerda. Todos eles têm diferenças ideológicas muito grandes. Agora, tem uma coisa em comum: não admitem colocar em risco a democracia. Discutir ou tirar a pauta, como Vossa Excelência está colocando, do foco, que é a inação do presidente da República, é uma tática do próprio presidente da República. Nós tínhamos que estar discutindo aqui que mais de 500 mil pessoas estão infectadas pelo vírus no Brasil, e isso aí é o que foi notificado. Como a subnotificação é 7 vezes, pelo menos, temos mais de 3,5 milhões de pessoas notificadas com a pandemia e o governo não fala nada sobre isso. Deputado. É isso que eu queria inicialmente começar. Só antes da gente avançar no debate, né, com o próximo assunto, a sua tréplica, Coronel Crisóstomo, deputado Coronel Crisóstomo. Que o nosso governo Bolsonaro, é um governo que preza, sim, o respeito à Constituição, sempre. Preza, sim, a empregabilidade. Não podemos admitir, e isso eu como parlamentar falo, não podemos admitir autoridades, parece que estão ficando felizes com tanta morte no país, parece que estão felizes com tanto desemprego nesse país. Nós temos que nos unir. O Brasil precisa de união, o Brasil precisa de pessoas que foquem o bem dessa nação. É exatamente isso que nós temos que fazer. Parece que tem pessoas e autoridades e grupos que quanto pior, melhor. É isso que nós ficamos estarrecidos com isso e nós nos reunimos e tratamos disso porque nós queremos o bem dessa nação, o bem dos nossos estados. Nós precisamos trabalhar para que esse Brasil cresça, para que nós possamos buscar emprego para as nossas famílias. E esse momento de pandemia, em vez de muitos estarem aí torcendo, quanto pior, melhor, quanto mais mortes, só divulgam as mortes, por que não divulgam aqueles que foram curados? Muitas pessoas foram curadas. Eu não vejo a esquerda falar disso, eu não vejo no parlamento tratarem do que o governo está fazendo para curar as pessoas, das possibilidades de impedir que essa doença avance e, graças a Deus, ela está começando a diminuir o número de mortes nesse Brasil. Nós temos que buscar a união. É esse o fato mais importante que nós temos que buscar para que os brasileiros venham a estar unidos cada vez mais. Ok, muito obrigada. Nós seguimos aqui com o nosso debate Novo Dia. Estamos recebendo à distância. Recebemos deputado federal pelo PT do Paraná, Enio Verri, e também o Coronel Crisóstomo, também deputado federal, mas pelo PSL de Rondônia. Eu quero trazer para os senhores mais uma questão. Nós acompanhamos as manifestações de domingo, algumas que terminaram aí com cenas de violência, de agressão. Então, a questão que eu trago é: como é que os senhores viram e avaliam a atuação da Polícia Militar durante os atos em São Paulo, em que a polícia teve de intervir em cima de um movimento de agressão que começou? E eu passo agora a pergunta, começando pelo Coronel Crisóstomo. As manifestações lá em São Paulo, nós observamos que parece que colocaram grupos radicais
para enfrentar aqueles que estavam buscando, de fato e de direito, a democracia, como é o grupo que me parece que estava lá em São Paulo pensando em defender as ações do presidente da República. E colocaram parlamentares, outro grupo radical, contra esse grupo que verdadeiramente estava tratando de democracia. A Polícia Militar, ela sempre procura agir dentro dos padrões legais. Não vi nenhuma manifestação que fosse contrário a isso. Até porque as nossas polícias, elas são preparadas para defender os valores morais, a responsabilidade civil diante de qualquer tumulto. E ontem ela agiu, certamente, contra aqueles que estavam buscando a quebradeira. Já o outro lado, que tratava realmente da democracia, de se manifestar como qualquer cidadão, qualquer grupo pode e deve se manifestar buscando sempre a ordem. E isso um outro grupo não realizou dessa forma. Buscou, me parece, algo que viesse a prejudicar, inclusive, as empreendimentos que estavam ali, parece que foram quebrados. É mais ou menos o que eu observei. Visto isso, eu acredito que a Polícia Militar do Estado de São Paulo deva ter agido corretamente para manter a ordem lá no Estado. Obrigada, Coronel Crisóstomo. Agora eu repasso a mesma pergunta para o deputado federal Enio Verri. Como é que o senhor observa e avalia a atuação da Polícia Militar na intervenção aqui em São Paulo? Vou dividir minha resposta em duas partes. A primeira ao coronel, dizendo que se hoje na Câmara dos Deputados tem o Centrão e tem a base de Bolsonaro o apoiando e ninguém fala das coisas que Bolsonaro fez de bom, é porque talvez ele não tenha feito nada. O segundo aspecto é que, segundo os jornais, novamente, eu não estava lá, havia manifestação dos dois lados, mas o lado de que o deputado coloca como em defesa da democracia tinha uma bandeira defendendo o neonazismo, segundo as fotos dos jornais. Pode ser mentira dos jornais, mas tinha fotos lá com a bandeira defendendo o nazismo. É esse o povo democrático que o coronel entende. No final, acabaram as manifestações, só houve enfrentamento no finalzinho, bem no final, quando tinha acabado tudo, e mesmo assim, o governador está abrindo uma sindicância contra os exageros que ali houve, porque houve exagero sim da polícia, que a Polícia Militar tem ali dentro também setores que apoiam essas políticas de Bolsonaro que está fazendo de ruim para o país. Então, esses setores estão sendo investigados, que eu acho natural. E se houve exagero da Polícia Federal, claro que ela tem que... Desculpe, da Polícia Militar, quero me corrigir, tem que ser investigado. Afinal de contas, nenhum tipo de exagero pode ser permitido em qualquer manifestação. Agora, as manifestações, elas necessariamente têm que ser em defesa da democracia. E aí o direito de manifestação é dos dois lados. O que não dá é um setor ir lá armado com bastão de beisebol, que estava lá na foto também, defendendo o neonazismo, que estava na foto também, e ameaçando com armas o outro grupo. Então, me parece que o conceito de democracia do nobre deputado é muito diferente daquilo que diz a Constituição. Senhores, nós vamos chegando aqui ao fim do nosso debate, agora para as considerações finais, então é 1 minuto para cada um e eu passo essas considerações finais para vocês com uma pergunta. Como deve ser daqui para frente? Como foi o deputado Enio Verri que começou, então primeiro o senhor nas considerações finais. 1 minutinho. Muito bem. Obrigado pela oportunidade. Daqui para frente, eu espero. Pode seguir. Deputado Enio Verri primeiro, depois eu passo então para o Coronel Crisóstomo para finalizar. Eu peço desculpa, coronel, acho que eu me precipitei. Só para dizer aqui que eu espero que as manifestações em defesa da democracia aumentem a ponto do presidente da República perceber que precisa cumprir a Constituição brasileira, que precisa respeitar a crise que vivemos e colocar o Estado brasileiro a serviço dos interesses do povo que o elegeu. Só assim não ocorrerá o impeachment, porque hoje 70% da população ela é contra a posse de armas, é a favor da democracia e quer um Brasil mais justo. E eu espero que o presidente da República tome consciência disso e volte a falar o que é interessante para o povo brasileiro e não só para aquela minoria que o apoie. Nesse sentido, poderemos avançar até 2022. Senão, será um impeachment.
Deputado Enio, obrigado. Agora eu sigo então com o deputado Coronel Crisóstomo. Quais são suas considerações finais? Um minutinho para o senhor, do que o senhor espera daqui para frente. É exatamente o que nós esperamos, é que as manifestações procurem sim pensar na ordem democrática, procurando se manifestar sem depredar, como no passado depredavam, como muitos vinham com armas aqui para Brasília, quebravam tudo, bagunçavam tudo. Agora mudou. No governo Bolsonaro, ele não prega isso, ele prega o respeito à Constituição, ele prega a ordem, ele prega o emprego para o povo. E é exatamente nesse momento de pandemia é o que nós precisamos, de respeito à Constituição e união de todas as cores, independente da cor. É exatamente isso que eu espero. Eu tenho certeza que aqui em Brasília, em qualquer lugar do Brasil, essas manifestações serão focadas sempre preservando o aspecto democrático do nosso Brasil. Muito bem, nós agradecemos a gentileza dos senhores de terem estado aqui conosco neste começo de segunda-feira, trazendo as suas ideias e esse debate. Obrigada, deputado federal do PT do Paraná, Enio Verri, e também o nosso agradecimento ao Coronel Crisóstomo, também deputado federal pelo PSL de Rondônia. Bom dia para os senhores. Boa semana para vocês. Bom dia.